Vamos lá, pessoal. Continuando ainda, falando a respeito da Rússia. Na verdade, agora a gente vai falar sobre a formação de um território muito famoso na história mundial chamado União Soviética. A formação da União Soviética foi uma das consequências da Revolução Russa, né? A gente já estudou todo o processo que levou até a Revolução, também já vimos a Revolução de fato, o movimento de 1917, a derrubada do imperador Nicolau II. Também estudamos a respeito do processo de Revolução Branca e Revolução Comunista, né, que aconteceu logo depois da queda do imperador, quando o povo, vamos dizer assim, o povo russo assume o poder. Só que esse povo, na verdade, é um grupo extremamente misturado. E aí aconteceram movimentos diferentes em momentos diferentes, onde primeiro a gente teve o grupo que é chamado dos brancos, que era formado mais pela burguesia, também associado à nobreza, um grupo mais moderado, que assumiu o governo temporariamente assim que o Nicolau II caiu. Depois a gente teve o processo de Revolução Comunista, quando os bolcheviques definitivamente se uniram para tentar tirar o governo provisório e assumir oficialmente o governo da Rússia. Liderados pelo Lenin, eles conseguem assumir o governo, instalar oficialmente o comunismo como ideologia de governo da Rússia. O Partido Comunista passa a ser então o partido do governo na Rússia, e vai ter início o processo de República Socialista que se forma na Rússia e que vem até hoje. Até hoje a Rússia é um país socialista. Durante esse pós-Revolução Russa, a gente também vai ter a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, popularmente conhecido como União Soviética, a URSS. Essa União Soviética que é muito falada na Segunda Guerra Mundial, que é mais falada ainda na Guerra Fria, mas aqui a gente vai voltar um pouquinho no tempo e entender como que ela se forma, por que ela se forma e, afinal de contas, o que é a União Soviética? É um país? É um território? É um acordo? É uma associação? Afinal, que diabo é a União Soviética? Vamos lá. Primeiro, antes da gente entender definitivamente a formação da União Soviética, vamos entender a realidade do povo russo antes dela se formar. Desde o início do capítulo que eu venho dizendo que o povo russo está em maus lençóis. A vida deles não é fácil e mesmo com o fim do czarismo, mesmo com a revolução tendo de certa forma tido sucesso, isso não quer dizer que a vida do povo russo ficou boa. Não, os miseráveis não têm um segundo de paz. Mesmo terminada a Revolução, mesmo encerrado o período de guerra civil, que foi bem complicado, o czarismo caiu, a Rússia não é mais uma monarquia czarista, ok. Mas a economia e a sociedade russas ainda estão passando por uma grave crise. Porque essa grave crise, gente, ela é herdada de muitos e muitos anos de bagunça política, de falta de atenção do governo, de desequilíbrio econômico, e não vai ser assim do dia para a noite que isso vai se resolver. Cabe então a quem tentar resolver esse problema? Cabe ao novo governo, ao governo que vai assumir a Rússia depois da Revolução, que é o governo liderado pelo Lenin, pelo Partido Comunista, tentar resolver este problema, principalmente vencer a fome que está assolando aí boa parte da população russa, recuperar o ânimo da população, estimular o crescimento econômico, porque a partir do momento que a economia passar a crescer, a gerar dinheiro novamente dentro da Rússia, os outros problemas poderão ser resolvidos. Então, para tentar resolver essa situação, para tentar reequilibrar a economia russa, em março de 1921, o governo adotou uma nova política econômica, batizada de NEP. Qual é a ideia desse novo programa econômico, né? Era propor medidas econômicas que tinham como objetivo reconstruir a nação.
a partir do equilíbrio da economia. A economia russa já era uma economia baseada no socialismo. Nessa ideia de economia socialista, as ações do mercado, a prática comercial, a prática econômica, ela é toda controlada pelo governo. Mas, por conta da situação que a Rússia estava, o governo russo optou por abrir a economia para algumas práticas capitalistas. Algumas. Não quer dizer que a Rússia se tornou capitalista, longe disso. Mas algumas práticas econômicas do capitalismo foram adotadas na Rússia nessa época, apenas como uma medida assim de emergência para fazer o dinheiro circular um pouco mais. Óbvio que isso gerou críticas, óbvio que isso não foi aceito numa boa por toda a população, mas foi necessário nesse momento para que a economia de alguma forma se reerguesse. Por exemplo, foi permitida a propriedade privada em alguns setores da economia, mas no geral, nos setores vitais, nos pontos que mais geram dinheiro, que são mais importantes para a economia de um país, como o comércio exterior, bancos, a propriedade dos bancos e a propriedade das indústrias de base, essas permaneceram sob controle do governo. Né? Então, assim, era uma abertura para o capitalismo, mas uma abertura controlada apenas para reequilibrar a economia, mas com total controle do governo. No setor político, não tinha abertura nenhuma. No setor político, ao assumir o governo, o Partido Comunista se torna o único partido autorizado no país. O governo russo não permite nenhum tipo de oposição interna ou externa a seu governo, então ninguém pode discordar, ninguém pode opinar de forma contrária. Quem discordasse disso era considerado inimigo da revolução e da pátria. Então, se no setor econômico foram adotadas algumas medidas de abertura, no setor político a Rússia se torna cada vez mais restrita. Podemos chamar de ditadura? Podemos chamar de ditadura. Porque a gente tem aqui um governo fechado, que não permite oposição e que não permite nenhum outro partido político que não seja o partido que está no poder. Né? Então, o governo russo, de alguma forma, se torna um governo ditatorial, comunista, mas o governo ditatorial. Né? Em 1922, o Joseph Stalin vai ser nomeado como secretário-geral do Partido Comunista e tempos depois, ele também vai ser nomeado como principal líder da União Soviética. O Stalin é um nome extremamente importante quando a gente estuda a União Soviética, por alguns motivos. Né? Vou trazer aqui alguns pontos para vocês que tornam o Stalin tão importante e tão famoso dentro da história da União Soviética. Primeiro, porque ele foi o cara que governou a União Soviética de 1929 até 1953. Ou seja, governou bastante tempo. Né? Durante esse período, ele impôs um regime ditatorial que ficou conhecido como stalinismo. É uma forma de governo fechada, um regime totalitário, conhecido como ditadura, e que ficou conhecido como stalinismo por ser comandada pelo Stalin. Aconteceu mais ou menos no mesmo período que Hitler estava na Alemanha, que Mussolini estava na Itália, que Getúlio Vargas estava no Brasil. Né? São regimes, de alguma forma também regimes totalitários, e que foram contemporâneos, ou seja, que aconteceram na mesma época. O Stalin realizou, enquanto estava no poder, uma implacável perseguição aos seus opositores, assim como profundas transformações na União Soviética. Transformações políticas, transformações econômicas, e ele era conhecido como um cara que perseguia bastante os seus inimigos, os seus opositores. Por conta dessa perseguição, o Stalin também mandou construir campos de concentração. Né? Vocês pensam que foi só o Hitler? Não. Stalin também mandou construir campos de concentração para onde ele enviava
aqueles que fossem considerados inimigos do governo. Lá na União Soviética, esses campos eram chamados de gulags, ou gulags, não sei como é que fala isso em russo, mas enfim, era lá onde o Stalin aprisionava os seus inimigos políticos, aqueles que discordassem do regime de governo, aqueles que fossem considerados ameaças, aqueles que fossem considerados espiões do capitalismo e etc. O Stalin liderou a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, né? Como eu disse, a União Soviética se destacou bastante durante a Segunda Guerra e ela estava sob comando de Joseph Stalin, esse rapaz aqui, inclusive ajudando a derrotar o exército nazista. Não é porque derrotou o Hitler que é gente boa, mas ajudou a derrotar. Até porque a União Soviética tinha o Exército Vermelho, o famoso Exército Vermelho soviético, que era um exército bem poderoso, bem temido. Durante o início, terminada a Segunda Guerra Mundial, também coube ao Stalin dar início à disputa contra os Estados Unidos, da União Soviética contra os Estados Unidos, no período que ficou conhecido como Guerra Fria. Ele ficou no comando até 53, e em 1953 o mundo ainda estava em Guerra Fria. E ele morre em 1953, vítima de um AVC. Depois disso, ele morre, a União Soviética ainda não acaba. Vai ser governada por outros líderes e vai acabar só no finalzinho da década de 80. Mas essa é uma rápida apresentação sobre a biografia de Joseph Stalin, um dos caras que forma a União Soviética. E vamos voltar para lá, né? Vamos entender como que a União Soviética se forma e por quê. No meio de todas essas crises que a Rússia está passando e os seus países vizinhos também, em 1922 foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, respondendo lá aquela pergunta inicial, União Soviética não é um país. União Soviética é a junção de várias repúblicas socialistas que viviam na região do leste, que existiam na região do leste europeu, pegando também um pedacinho da Ásia. Então, União Soviética não é um país, é a junção, é um bloco de países, tá? Caso alguém ainda confunda. No início, ela era formada apenas por esses. Logo que o bloco surgiu, fazia parte a Rússia, a Ucrânia, a Rússia Branca e a Transcaucásia. Esses dois territórios hoje nem existem mais. E com o passar do tempo, ao longo foram se juntando outros países ao bloco da União Soviética e ao todo ela foi composta por 15 países, ocupando o leste europeu e uma parte da Ásia. Era um território bem grande. No início, ela era controlada por membros das diversas repúblicas que formavam ela, mas depois ela passou a ser controlada principalmente pelo líder da Rússia. Aqui, só para vocês terem noção, né, do tamanho da União Soviética e da formação da União Soviética. Como eu disse, são 15 países que formam esse bloco, os soviéticos. Ao todo são 15. Então, é um território bem grande, também é um território misto, né, bem misturado, porque assim são vários países que entraram no bloco por motivos diferentes, que têm construções diferentes. Então não era um bloco hegemônico e totalmente unido, tinham alguns conflitos internos também, né? O principal país é a Rússia, né, que a gente tem, que mais se destaca, a Rússia. Isso tudo aqui em marrom é Rússia, mas isso não quer dizer que seja o único, né? É o maior, talvez não, o mais importante economicamente, mas tinha que dividir a atenção com os demais também. Durante o período de existência da União Soviética, muita coisa aconteceu, né? Muitas emoções foram vividas. Mas eu vou destacar aqui alguns babados, algumas emoções vividas pelos 3 caras que se destacaram, que foram falados durante todo o capítulo que a gente estudou. Esses 3 caras aqui, eles são importantes para toda a história da Rússia, da Revolução e da formação da União Soviética. Formação e
existência da União Soviética. Lenin, Trotsky e Stalin. Voltando lá ao início do capítulo, quem são esses três caras? Desde o início que a gente fala sobre eles, porque desde o início dos movimentos de revolução que eles se destacam. Lenin, Trotsky e Stalin estão entre os principais líderes do Partido Operário Social Democrata Russo, que depois vai se tornar Partido Comunista Russo. Quando a revolução de fato acontece, é liderada pelo Lenin. Em 1917, o Lenin lidera o grupo dos bolcheviques, derruba o governo branco, o governo liberal que está no poder, e vai assumir a Rússia, ainda então Rússia. Coloca o Partido Comunista como partido do governo e vai dar início ao governo socialista na Rússia. Em 1922, o Lenin vai se afastar do governo por problemas de saúde e morre em 1924. Quando Lenin morre, a vaga, digamos assim, a vaga na cadeira de líder do governo fica livre, fica desocupada. A gente tem aqui o Trotsky e o Stalin. O Trotsky e o Stalin, desde o início da Revolução, estavam ali junto com o Lenin, fazendo os movimentos e tudo mais. O Trotsky sempre foi o cara da estratégia militar. Ele era o comandante do exército, foi graças a ele, inclusive, que os bolcheviques venceram a guerra civil. Ele era muito respeitado, mas principalmente no meio militar. Stalin, esse rapaz aqui, era o articulador político, secretário-geral do governo, o cara das articulações políticas. Quando Lenin morre, Trotsky e Stalin começam então a disputar entre si para ver quem vai assumir o poder, quem vai ficar no lugar do Lenin controlando então a Rússia. Nessa disputa entre eles, o Stalin vai sair vitorioso. O Stalin tinha mais articulações políticas, o Stalin tinha mais contato, o Stalin saiu vitorioso. Quando Stalin sai vitorioso, o Trotsky, que antes era parceiro de luta, se torna inimigo do governo, porque ele tentou disputar o governo com Stalin, ele perdeu e aí se tornou inimigo dele. Consequentemente, vai passar a ser perseguido pelo governo do Stalin, pelo governo russo. Em 1929, Trotsky é expulso da Rússia, da União Soviética, que já é a União Soviética, e em 1940 ele vai ser assassinado lá no México, muito provavelmente a mando do Stalin, porque o Stalin era desses, viu, gente? Se ele não gostasse, se ele achasse que era inimigo, ele mandava matar mesmo. Então, no final das contas, Lenin morre, Trotsky morre e só resta o Stalin, pleno e absoluto, governando a União Soviética aqui muito de boa, com suas pernas cruzadas. A partir de 1929, dezembro de 29, não tem mais a ameaça do Trotsky, não tem mais ninguém para tentar tirar ele do poder. O Stalin vai conseguir concentrar todo o poder da União Soviética nas suas mãos. Não vai ter mais aquele negócio de controlar, de dividir o poder entre os líderes de várias repúblicas. O Stalin ele vai centralizar cada vez mais o poder nas mãos dele e oficialmente instalar a tal da ditadura stalinista. Essa ditadura stalinista ela era muito baseada na ideia de glorificação infindável do ditador, ou seja, aquela ideia de que exaltar a imagem do líder, que não é diferente do que o Hitler fez, do que o Mussolini fez. O Stalin também fez. A diferença entre Hitler, Mussolini e Stalin é que Hitler e Mussolini eram ditadores capitalistas e Stalin era um ditador socialista. Mas ambos tinham características de governo parecidas no que se refere à ditadura, por exemplo. O governo do Stalin trouxe diversas mudanças para a União Soviética, foi marcado por uma intensa perseguição a seus inimigos políticos, como eu falei, e se manteve até 1953, quando ele morreu de AVC. Quando Stalin morre, a União Soviética muda de governante, mas a gente não vai falar sobre isso agora.
Vou deixar vocês aqui com o alerta de spoiler para o próximo capítulo. O próximo capítulo a gente vai falar sobre os regimes totalitários na Europa. E aí a gente vai ter um embate direto entre os regimes capitalistas, comandados, representados aqui por Adolf Hitler e o nazismo, e os regimes socialistas aqui representados por Joseph Stalin. Então, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham entendido a importância da União Soviética para o mundo, como que ela se forma e como que ela vai influenciar, inclusive, na formação desses outros governos e na explosão da Segunda Guerra Mundial. Próxima aula a gente fala mais a respeito disso e até lá.